Em um mundo que corre sem parar, onde cada dia parece escapar por entre os dedos, nos perguntamos: qual é o verdadeiro sentido da vida? Quantos vivem correndo atrás do vento? Quantos constroem castelos na areia, apenas para vê-los desmoronar com o passar do tempo? Eclesiastes, o livro da sabedoria existencial, não esconde as perguntas mais difíceis. Pelo contrário, ele as traz à tona com ousadia e profundidade. Escrito por Salomão, o homem que teve tudo: sabedoria, riquezas, fama. Este livro ecoa um grito silencioso de alguém que já experimentou o ápice do sucesso e ainda assim percebeu a futilidade das conquistas humanas sem Deus. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Mas será que o livro de Eclesiastes é apenas um eco de desilusão? Ou será que, por trás de suas palavras duras, esconde-se um mapa sagrado que nos conduz ao verdadeiro propósito da vida? A resposta é reveladora. Eclesiastes não nos convida à tristeza, mas à reflexão. Ele nos chama a olhar para além do aparente, a enxergar o invisível, a discernir o eterno em meio ao efêmero. Há um tempo determinado para tudo, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Vivemos dias em que muitos estão perdidos. Perdidos em meio à abundância de informações, mas vazios de sabedoria. Perdidos em meio à busca incessante por prazer, mas carentes de significado. Eclesiastes fala conosco hoje. Ele sussurra verdades eternas que atravessam os séculos e alcançam o coração sedento do homem moderno. Verdades como a importância de discernir os tempos da vida, a inutilidade da busca desenfreada por coisas materiais, o temor do Senhor como a base da sabedoria verdadeira, a beleza da simplicidade e da gratidão, o convite a viver o presente com propósito e reverência. Este vídeo é um convite para que você não apenas ouça, mas permita que cada palavra penetre em sua alma e que o Espírito de Deus revele a você, de forma pessoal, as lições escondidas neste livro tão singular. A cada lição revelada, você será desafiado a repensar sua jornada, a realinhar suas prioridades e, acima de tudo, a redescobrir o sentido que só o céu pode oferecer. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Prepare o coração. A jornada que se inicia agora pode transformar para sempre a maneira como você vive cada dia. Eclesiastes revela: as 7 lições que dão sentido à vida. Começa agora. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Em um mundo que pulsa no ritmo da pressa e da ansiedade, a ideia de que há tempo para tudo soa quase como um paradoxo. Vivemos tentando antecipar os processos, apressar as colheitas e pular as etapas que Deus estabeleceu. Mas Eclesiastes nos lembra: o sábio não é aquele que apenas faz, mas aquele que discerne quando fazer. Salomão, com sua sabedoria acumulada, compreendeu que a vida é uma dança de estações. Há dias de florescer e dias de podar, momentos de abraçar e momentos de se afastar, tempos de construir e tempos de simplesmente contemplar. Quando tentamos colher no inverno ou plantar no verão fora do tempo certo, o resultado é frustração. Deus, em sua infinita sabedoria, estabeleceu ciclos naturais e espirituais. O problema é que a humanidade se desconectou do ritmo divino. A impaciência é uma marca da geração atual. Queremos respostas instantâneas. Oramos hoje e esperamos que o milagre bata à porta amanhã. Mas o céu não trabalha segundo a lógica humana. Jesus mesmo respeitou o tempo. Antes de iniciar seu ministério, ele esperou o momento determinado pelo Pai. Durante 30 anos viveu no anonimato. E no tempo certo, revelou-se ao mundo. Assim também é conosco. Alguns estão vivendo a estação do preparo. É tempo de aprender e amadurecer. Outros estão na estação da ação. É tempo de plantar e trabalhar. E outros, na estação da espera, é tempo de confiar e descansar. Discernir o tempo é o que impede que nossos corações fiquem doentes.
A esperança adiada entristece a alma, mas a promessa cumprida é árvore de vida. Provérbios 13, 12. Portanto, pare e pergunte: em que tempo Deus me colocou agora? Aceitar o tempo que se vive é o primeiro passo para viver em paz. Quem caminha segundo o compasso de Deus nunca está atrasado, nem adiantado. Está, simplesmente, no centro da vontade. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. As palavras de Salomão ecoam como um alerta para todos nós. Tudo o que é terreno, um dia passará. Em seu auge, Salomão experimentou tudo o que o mundo tinha a oferecer. Possuía palácios esplêndidos, jardins magníficos, servos, ouro e conhecimento. Nada lhe foi negado, e ainda assim, no silêncio da alma, ele declarou: tudo é vaidade. Mas o que significa essa vaidade mencionada em Eclesiastes? No hebraico original, a palavra é hevel, que significa névoa, vapor, algo transitório e sem substância. Ou seja, Salomão não está dizendo que as coisas são más em si mesmas, mas que são passageiras e incapazes de satisfazer plenamente a alma. Hoje, a humanidade segue pelo mesmo caminho. Corremos atrás de bens materiais que se desgastam. Lutamos por status que logo serão esquecidos. Investimos tempo e energia em vaidades que não têm peso eterno. Vivemos a era do ter para ser. Mas Eclesiastes desmonta essa ilusão com uma simplicidade desconcertante. O prazer é temporário. A riqueza é instável. A fama é efêmera. Jesus confirmou isso em sua pregação. Ele disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem. Mateus 6:19. O que permanece então? A fé, o amor, a comunhão com Deus e as obras feitas em seu nome. Essas atravessam a eternidade. Salomão nos chama a um despertar. Valorize o que é eterno. Invista no invisível. Busque o reino e a sua justiça. Tudo o mais é apenas vapor que logo se dissipa. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. No encerramento de suas reflexões, Salomão nos conduz ao coração da vida espiritual. Diante de tudo o que viu e viveu, ele conclui: nada faz sentido sem temor a Deus. Temor não é terror. Não é o medo servil, mas a reverência que brota do reconhecimento da majestade divina. Em um mundo onde o nome de Deus é banalizado, e onde os valores espirituais são negociados, a mensagem de Eclesiastes é urgente. Temer ao Senhor é o fundamento de tudo. O temor nos mantém humildes. Nos lembra que somos pó e que cada batida do coração é sustentada pela graça. Sem temor, o orgulho toma conta. Sem temor, decisões imprudentes são tomadas. Sem temor, o pecado parece inofensivo. O temor gera obediência. Não obedecemos por obrigação, mas por amor e reverência. Jesus mesmo, embora fosse o Filho de Deus, viveu em reverência diante do Pai. Hebreus 5:7. Ele ensinou aos discípulos a orarem com temor e dependência. Santificado seja o teu nome. O temor protege o coração do engano. Ele nos guia em tempos de confusão e nos guarda em meio às tentações. Salomão descobriu que todos os títulos e realizações eram inúteis. Mas o temor do Senhor era a única âncora inabalável. Quem teme ao Senhor, vive com sabedoria. Quem teme ao Senhor, encontra segurança. Sem temor, tudo é vaidade. Com temor, tudo encontra sentido. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Eclesiastes 4:6. Em meio às complexidades da vida moderna, Salomão nos convida a redescobrir uma virtude esquecida: a simplicidade. Vivemos a era do quanto mais, melhor. Mais dinheiro, mais seguidores, mais reconhecimento. Mas Eclesiastes alerta: o excesso pode ser um fardo. O sábio reconhece que a vida simples não é sinal de mediocridade, mas de equilíbrio. Ter menos pode significar viver melhor. Trabalhar menos pode significar desfrutar mais. Desapegar-se pode significar ser mais livre.
A simplicidade está relacionada ao contentamento. E contentamento não é conformismo, é gratidão. Paulo, o apóstolo, reforça isso ao dizer: tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6:8. A busca desenfreada por conquistas pode roubar a paz. Salomão viu isso de perto. Homens que sacrificaram suas famílias e sua saúde, apenas para perceber, tarde demais, que o sucesso é vazio sem descanso e alegria. O contentamento é revolucionário. Ele liberta do ciclo de comparação e inveja. Ele ensina que o suficiente é suficiente. Jesus viveu com simplicidade. Ele não possuía riquezas, mas era pleno. Ele não buscava aplausos, mas agradava ao Pai. Simplicidade é maturidade espiritual. É olhar para o pouco e dizer: isso é bênção. Eclesiastes nos lembra: não despreze a vida simples. Nela, Deus se faz presente de forma silenciosa, mas poderosa. Eis o que eu vi. Bom é comer e beber, e gozar do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Eclesiastes 5:18. Salomão, ao analisar a complexidade da existência, chega a uma constatação surpreendentemente simples: a gratidão é o caminho para a alegria. Em meio a tantas vaidades e frustrações que ele experimentou, o rei sábio aprendeu que valorizar o que se tem, enquanto se tem, é um segredo de vida. Ele fala sobre desfrutar das pequenas bênçãos diárias: o alimento, o trabalho, o descanso. Estas coisas simples, muitas vezes desprezadas, são dádivas de Deus. A ingratidão cega. Ela nos impede de perceber que já somos abençoados. Muitos reclamam do trabalho, mas se esquecem de que ele é fonte de provisão. Murmuram pela rotina, mas ignoram que estabilidade é um presente. Lamentam pela ausência de grandes milagres, e se esquecem que o fôlego de vida é um milagre diário. A gratidão abre os olhos da alma. Ela transforma o ordinário em extraordinário. Ela ajusta nossa perspectiva. Quando somos gratos, não dependemos das circunstâncias para nos sentirmos felizes. Vivemos com contentamento, sabendo que cada pequeno detalhe é cuidado por Deus. Salomão nos adverte para não passarmos a vida toda correndo atrás do que não temos e esquecendo de agradecer pelo que já recebemos. Gratidão é também um ato de adoração. Ela reconhece Deus como a fonte de todas as coisas boas. Paulo, anos depois, reforça essa ideia ao afirmar: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. A gratidão rompe cadeias. Ela vence a amargura. Ela atrai a presença de Deus. No final, a vida não é sobre acumular, mas sobre reconhecer que tudo que temos e somos é pura graça. Aprender a ser grato é aprender a viver. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Eclesiastes 7:2. Em um dos versículos mais desconcertantes de toda a Escritura, Salomão ensina que contemplar a morte traz sabedoria. Nos dias atuais, falar sobre morte é quase um tabu. Vivemos tentando ignorá-la, afastá-la do pensamento e disfarçar a realidade com distrações. Mas o sábio de Eclesiastes confronta essa negação e nos convida a encarar a verdade que todos compartilhamos. Todos morreremos. Por que ele faz isso? Porque a consciência da morte muda a forma como vivemos. Ela nos ensina que a vida é breve e preciosa. Ela nos lembra de que não devemos desperdiçar nossos dias. Ela nos leva a priorizar o que realmente importa. Muitos só despertam para o valor da vida em leitos de hospitais ou em funerais silenciosos. Mas Salomão nos encoraja a aprender antes, enquanto ainda há tempo. Jesus falou sobre estar preparado. Ele contou parábolas que enfatizavam a vigilância, como a das 10 virgens, Mateus 25. A mensagem era clara: viva hoje como se ele pudesse voltar amanhã. A morte ensina a urgência da obediência. Ela elimina o orgulho, pois todos, grandes ou pequenos, terão o mesmo fim terreno. Ela também revela a esperança.
para aqueles que temem a Deus, a morte não é o fim, mas o início da eternidade com o Pai. O apóstolo Paulo escreveu: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Quando entendemos isso, deixamos de viver como quem coleciona coisas, e passamos a viver como quem semeia a eternidade. Salomão nos desperta para a realidade que muitos ignoram. Lembre-se da sua finitude, e viva com sabedoria. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Eclesiastes 12, 13. Após tantas reflexões sobre a vaidade da vida e sobre a efemeridade de todas as coisas, Salomão encerra seu livro com uma afirmação definitiva. No fim de tudo, o que importa é temer a Deus e obedecer à sua vontade. Esse é o clímax espiritual de Eclesiastes. Toda a sabedoria humana, todo o conhecimento e todas as conquistas são insuficientes se não houver submissão ao Criador. O temor do Senhor não é um sentimento passageiro. É a postura do coração que reconhece a soberania divina e se curva diante dela. Temer a Deus é rejeitar o pecado. Temer a Deus é buscar agradá-lo mais do que aos homens. Temer a Deus é viver para a eternidade e não para o aplauso temporário. A obediência é o fruto natural de quem teme. Jesus declarou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21. Não há espiritualidade verdadeira sem obediência. Falar sobre Deus é fácil. Viver para Deus é a verdadeira prova de fé. Salomão viu que todos os prazeres passam, que as riquezas desaparecem, que até mesmo a sabedoria humana tem limites, mas o temor e a obediência permanecem para sempre. São eles que definem o nosso destino eterno. O sábio não é apenas aquele que sabe, mas aquele que obedece. Ao concluir sua jornada, Salomão nos entrega o segredo da vida. Tema a Deus, obedeça à sua palavra, e viverás plenamente aqui e na eternidade. À medida que a jornada por Eclesiastes chega ao fim, uma verdade ressoa mais forte do que todas as outras. A vida só encontra sentido real quando é vivida sob a perspectiva eterna de Deus. O pregador, com sua voz experiente e saturada de vivências, não escreveu palavras vazias. Ele nos guiou por um caminho de desconstrução, onde cada vaidade foi exposta, cada ilusão desmascarada e cada busca humana revelada como insuficiente. Ele nos levou das alturas do sucesso material às profundezas do silêncio existencial. E ali, na solidão das grandes perguntas, revelou a resposta que atravessa gerações. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13. Diante desta afirmação, somos convidados a refletir. Quantas vezes colocamos a felicidade naquilo que é passageiro? Quantas vezes buscamos sentido em aplausos, títulos, bens e experiências, que no fim não preenchem o vazio da alma? Salomão já percorreu esse caminho antes de nós. Ele provou o mel e o fel do sucesso. Ele ouviu os cânticos e o silêncio. Ele construiu reinos e viu tudo se desfazer com o tempo. E no final, ele entendeu que o segredo não estava nas conquistas, mas em reconhecer a soberania do Criador e se submeter a Ele com temor e obediência. Porque o tempo é passageiro, mas Deus é eterno. Porque as riquezas são temporárias, mas o temor do Senhor permanece para sempre. Diante disso, cabe a nós tomarmos uma decisão. Como viveremos daqui em diante? Continuaremos correndo atrás do vento? Ou decidiremos viver com propósito, com os olhos voltados para o alto? Eclesiastes não é um livro de desesperança. É um livro de despertar. Ele nos chama à sobriedade e à redenção. Nos convida a parar, pensar e alinhar o coração com a vontade de Deus. Afinal, quando tudo neste mundo tiver passado, quando as vozes tiverem silenciado, quando o último suspiro for dado, o que importará não é o quanto acumulamos, mas o quanto tememos e obedecemos ao Senhor. Jesus reforçou esta verdade ao declarar: ajuntai para vós tesouros no céu. Mateus 6:20. Essa é a herança que ninguém pode tirar. Esse é o legado que não se corrompe. Hoje, o convite está diante de você.
Escolha viver para o que é eterno. Escolha temer a Deus. Escolha obedecer à sua palavra. E quando esse mundo se dobrar diante do juiz de toda a terra, você estará seguro, não por obras humanas, mas porque viveu com sabedoria divina. O dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Que esta não seja apenas uma frase que ecoa na sua mente, mas uma verdade que governa sua vida a partir de agora. Se esta mensagem falou ao seu coração, reflita sobre cada lição revelada. E não guarde apenas para você. Compartilhe esta verdade com outros. Porque o mundo precisa, mais do que nunca, de homens e mulheres que vivam com propósito. Eclesiastes revela as 7 lições que dão sentido à vida. Deve viver em nós todos os dias.